O prefixo tele significa longe, então a telefonoaudiologia pode ser compreendida como fonoaudiologia à distância. A Resolução número 580/2020 do Conselho Federal de Fonoaudiologia define a telefonoaudiologia como o exercício dessa profissão mediado por tecnologias de informação e comunicação. A fonoaudiologia, assim como a medicina, começou a utilizar ferramentas para a prática clínica e educacional. Telefonoaudiologia é uma sessão de fonoaudiologia que acontece em outra sala, talvez em outra cidade, outro estado e, quem sabe, outro país. A telefonoaudiologia leva o terapeuta até o paciente. Nos últimos 10 anos, então desde 2014, a telefonoaudiologia tem tratado eficazmente distúrbios de comunicação, mas foi depois da pandemia que ela se intensificou. Em épocas de isolamento social, os atendimentos fonoaudiológicos não eram considerados de urgência, de emergência, não essenciais, digamos assim, embora a gente saiba que eles eram essenciais, mas eles não eram de emergência. Então, muitos pacientes ficaram sem atendimento. E foi aí então que se lançou mão com mais frequência desse tipo de atendimento. Eu já fazia antes da pandemia, mas depois dela o pessoal percebeu que havia muitas vantagens em se fazer o atendimento à distância. Vamos ver as vantagens desse tipo de atendimento. Bom, o mesmo serviço de terapia individual de qualidade que o paciente recebe pode ser feito online, mas também depende do paciente, depende de uma série de coisas que eu vou falar a seguir. Outras vantagens. O teleatendimento é conveniente tanto para o paciente como para o terapeuta, que podem fazer a sessão no conforto da sua casa ou do seu escritório. Economiza tempo. O trânsito e a distância, principalmente em cidades grandes, às vezes são empecilhos para um bom atendimento. E também o paciente não está limitado aos fonoaudiólogos que residem na sua área ou na sua cidade, digamos assim, pois a gente sabe que diferentes fonoaudiólogos se especializam em diferentes patologias, o tipo de tratamento, e o paciente então pode escolher aquele que não necessariamente more na sua cidade. E a gente sabe que tem muitas cidades por esse Brasil afora que não contam, infelizmente ainda, com especialistas em determinadas áreas. Que mais? A fonoaudiologia à distância aumenta o acesso aos serviços fonoaudiológicos, reduz o tempo de espera pelos atendimentos, diminui custos como o do deslocamento, pode aumentar a frequência dos atendimentos, reduz o abandono dos atendimentos e também, por que não, reduz a propagação de doenças infecciosas. Agora, quais são as desvantagens? A infraestrutura tecnológica necessária pode não estar disponível. Os profissionais e os pacientes precisam adquirir habilidades de uso e também resolução de problemas. Aquela história, você está me ouvindo, você está me vendo, a internet caiu, não consigo acesso. Isso são empecilhos, sim. Isso, às vezes, atrapalham bastante a sessão de terapia, a gente sabe disso. Alguns aspectos cognitivos, culturais, educacionais e de logística podem limitar os candidatos elegíveis a esse tipo de atendimento. E além disso, pode existir também a interferência na qualidade de comunicação profissional-paciente em função da redução de pistas visuais e outras pistas não verbais que a gente sabe que são tão importantes. E agora vem a pergunta: a terapia online é tão eficaz quanto a presencial? Eu diria que sim, mas em situações ideais e quando aquela terapia é elegível a esse tipo de atendimento. Mas uma porção de evidências mostra que a aplicação da terapia online pode ser realmente tão eficaz quanto a presencial. Eu tenho feito muito atendimento online, muito atendimento à distância na telefonoaudiologia, e gosto disso, mas eu quero ressaltar que depende muito do caso, da patologia do paciente e dessa série de variáveis que eu citei agora. Então ela pode sim ser bastante eficaz, mas pessoalmente eu sinto muita falta
do abraço final. Até a próxima!